Aquele que crê tem a vida eterna. Prepare o seu coração. Uma palavra de fé, paz, edificação e aconselhamento. Gabinete Pastoral com o pastor Raul Cavalcante Batista. Gabinete Pastoral, agora na Cidade Esperança. Quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus que está em João, no capítulo 1, e o versículo de número 1, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Meus amados, a palavra de Deus ela é uma profundidade tão grande, mas também muito simples, porque Jesus esconde dos sábios estendido e os entendidos essas revelações, mas ele dá para os pequeninos. Então todos nós que temos um coração quebrantado e desejoso de aprender do Senhor, o Espírito de Deus vai nos dando essa revelação da palavra. E essa revelação é importante para alimentar nosso espírito, para nos dar luz, para iluminar nosso caminho e a gente poder seguir um caminho em direção a Deus. E aqui nós podemos ver em João capítulo 1, quando o Espírito de Deus aqui vai fazendo essa revelação e o Senhor vai falando assim: no princípio era o Verbo. Então você vai entender que existia um princípio de todas as coisas. E antes disso, não havia nada. Mas Deus é eterno. Deus nunca começa, nunca termina. Porque Ele é o eterno. E esse eterno Deus é que no princípio Ele começa a fazer todas as coisas. E Ele começa a fazer tudo por meio da palavra, do Verbo que é o Cristo. A palavra é de autoridade, a palavra é vida, a palavra é luz, a palavra é conhecimento. Então, quando Deus fala essa palavra, é o poder dessa palavra que é o Cristo. Ele mesmo disse, Jesus em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E nesse texto, lá no versículo 3, vai dizer, todas as coisas foi feita pelo Verbo. E sem um verbo nada que foi feito se fez. Então ele estava lá no princípio, o verbo é Deus. Estava com Deus e o verbo é Deus. Então quando Deus está falando, a palavra está sendo emitida, é a palavra de autoridade, de poder, que faz todas as coisas acontecer. E todas as coisas, conforme Hebreus 11, 3, permanece por causa do poder desta palavra. Tudo que existe foi feito por Deus, lá no princípio. Mas todas as coisas subsistem até hoje pelo poder desta palavra. E quando você observa tudo isso, você tem que continuar meditando na Bíblia e saber que a palavra de Deus, ela é eterna e ela permanece para sempre. Ela não pode voltar vazia. Porque o próprio Deus vela, conforme Jeremias 1,12, para cumpri-la. Pode até passar o céu e a terra, mas as palavras de Deus não podem passar. Mateus 24, 36. Então nos assegura, nos dá segurança nessa palavra. Por isso que somos orientados a meditar na palavra de Deus de dia e de noite, conforme Salmo 1. E é bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que meditam nessa palavra, Apocalipse 1:3. Porque se você trouxer essa palavra, meditar nela e deixar que a palavra venha ao seu espírito, ao seu coração, ela vai gerar fé, gerar uma capacidade de você vencer, de alcançar os objetivos, porque a palavra não pode falhar. E a palavra diz para nós assim, aquele que crê tem a vida eterna. Então isso é muito importante. Você precisa crer nessa palavra e ter a vida eterna. Mas crer como? Em João 7,37, você tem que crer como diz a Escritura. É o que diz a palavra do Senhor do jeito que ela é. Medita nela. Aquele que crê tem a vida eterna. Em João 11:25, o Senhor vai dizer assim, aquele que crer em mim nunca morrerá, crês tu nisto? Veja bem,
nunca mais morreremos. Por quê? Porque nós sairemos deste corpo, sim, mas entraremos na eternidade. Nós receberemos um edifício, uma casa nova, um corpo novo, semelhante ao de Cristo. Essa é a promessa de Deus que não vai falhar. E você, meu irmão, precisa crer na palavra para ter a vida eterna. Porque a razão de Cristo ter vindo ao mundo, e você sabe que Cristo é o verbo que se fez carne, essa palavra que se fez carne, João 1,14. Veio para quê? Para preparar a salvação, para nos dar o direito da vida eterna, que é o que nós queremos, que precisamos de viver eternamente, e somente por meio de Cristo. Então, aceita o Cristo, receba Ele, confesse como Senhor da tua vida. Não deixe nunca para amanhã, porque você não sabe o tempo que Deus permitiu para você viver nessa terra. Mas o tempo hoje é o dia oportuno, é o momento adequado para você tomar essa decisão séria em tua vida. Que se existir algo sério nesta vida, é a sua decisão espiritual, que vai definir o teu futuro eterno, se no céu ou no inferno. Mas Cristo te oferece o céu, Cristo te oferece a vida eterna. Você só precisa crer nele e confessá-lo como Senhor. Como diz Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares Jesus como teu Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, serás salvo. Então não é difícil, mas ao mesmo tempo é complicado para aqueles que não creem, para aqueles que querem buscar conhecimento profundo demais. Não, busca a revelação com o coração quebrantado e contrito, dependendo do Senhor e examinando a sua palavra. Essa palavra diz para ti: aquele que crer e for batizado será salvo. Então essa é a verdade absoluta. Então, meus amados, nesse momento, nós convidamos você a tomar essa decisão, a refletir, a ter misericórdia de você mesmo, através de uma decisão que você toma, que vai ser uma repercussão para toda a eternidade, onde você viverá com Deus para sempre. Aceite o Cristo. Nós vamos orar com você. Eu quero que você, nesse momento, se você crê e quer, feche os teus olhos e conecte-se com Deus e vamos orar. Repita comigo essa oração. Querido Deus, eu ouvi a tua palavra e eu sei que Jesus é teu Filho amado, é o Messias prometido e ele morreu naquela cruz há 2000 anos atrás por mim. E neste momento, voluntariamente, porque eu creio, eu abro meu coração e convido Jesus para ser o meu Senhor e o meu Salvador. Escreve, pois, o meu nome no livro da vida e me ajude a me congregar, a aprender mais de Ti e a viver para Ti enquanto viver. Pai, te agradeço em nome de Jesus pela minha salvação. Amém. Querido Deus, eu quero declarar a bênção do Senhor, a bênção da salvação sobre aqueles que creram conforme diz a Tua palavra. Porque aqueles que creram e confessam têm a salvação da alma. Então nós abençoamos e oramos por eles, para que permaneça firme, para que se congregue, para que possa unir-se conosco na adoração do Teu nome, unir-se conosco para uma aprendizagem bíblica, para o crescimento espiritual e estarmos fortalecidos na fé e na força do Senhor para vencer os obstáculos da vida. Pai, também coloco minhas mãos sobre aqueles que estão enfermos para que sejam curados. Você que está atravessando problema de saúde, coloca a mão no seu peito agora. Essa mão é a mão do Cristo através de ti, estendida sobre ti, para que seja curado. E na autoridade de Jesus, eu ordeno que essa dor, essa enfermidade saia agora e seja curado no poder do nome de Jesus. Te agradeço, Pai, por salvar as pessoas e curá-las. Eu oro por eles agradecido em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor.
Gabinete Pastoral, com o pastor Raul Cavalcante Batista. Amanhã retornaremos neste mesmo horário. Fique na paz do Senhor Jesus.